Tá gravando. Baseado no que a gente, como estava a dinâmica dos dois primeiros encontros, eu pensei em fazer, organizar assim. Eu trago uma fala assim, de uns 40 minutos e depois a gente abre para conversar, para discutir, igual a gente fez da outra vez. Que eu achei que é produtivo, né? Se parece bem produtivo a gente poder levantar questões, problemas e conversar sobre isso. Aí, né, acho que quem quiser pode ir anotando os comentários, anotando questões, né, se relacionou com outros textos, seja do Lacan, seja de outro autor, para a gente ir aí com, né, acho que aí vai ampliando a pesquisa, ampliando as questões, e acho que aí também tem uma participação mais ativa, né, de todo mundo. E, né, e eu vou, da forma, do meu método, assim, vamos dizer, de como eu vou organizando a apresentação. Eu não vou construir por enquanto, não tem, vai ter começo, meio e fim. Você vai ter mais ou menos um tema, mas eu vou fazendo, não sei se dá pra fazer de uma forma dialética, mas assim, uma questão, eu vou tentando uma questão, uma ideia levando a outra, então não tem não vai ter começo, meio e fim, mas vai estar orientado sempre para essa ideia do problema, o problema dos métodos de leitura de textos em uma pesquisa textual. Né? A ideia, o objetivo maior é pensar isso no Lacan, mas para isso a gente tem que pensar isso na psicanálise no geral, no campo, depois a gente vai ter um momento para falar disso. Tem que pensar em outros autores também da epistemologia, da filosofia, da antropologia, para a gente ir construindo o problema de uma forma mais ampla. Mas é isso, tá? Então eu vou colocar aquela telinha, compartilhar aqui a telinha, igual daquela vez. Mas se alguém também durante a fala quiser interromper para falar alguma coisa, pode falar. E como eu estou indo dessa forma um pouco mais dialética, né, não vai ter não estou conseguindo um começo, meio fim, um raciocínio necessariamente. Pode ser interrompido, então pode parar a hora que achar melhor. Só tem que ligar o microfone porque eu não vou conseguir ver porque eu estou lendo aqui. Então tá. Então, né, com a apresentação lá do texto do Kuhn, do livro do Kuhn da Atenção Essencial, e a gente veio conversando na outra vez, né? Ele fala no texto que ele passa né, deixa de ser físico, vai se tornar um historiador, estudando o tema da mecânica no século XVIII, e para isso ele precisa voltar para os textos aristotélicos. Ele percebe que maneira como a galera do século XVIII lia o Aristóteles em relação a esse tema tinha problemas, que no primeiro era uma forma equivocada de ler, anacrônica, que a princípio se desorientou ele, e aí ele precisou buscar outras formas um outro método de leitura para poder abordar esse tema lá no século, lá no para abordar esse tema dentro da pesquisa dele. Aí eu pensei aí então em recapitular alguns pontos, né? Então recapitulando o Kuhn propõe como método de leitura de texto. O primeiro ponto, né, que ele propõe é que a gente deve considerar o vocabulário do autor que a gente está pesquisando. E considerar o vocabulário do autor, né, como se tivesse, como ele inscrito num paradigma específico, incomensurável com o vocabulário de outros autores. Essa ideia da incomensurabilidade aparece como importante aí já como um pressuposto metodológico e vai aparecer também dentro da obra dele lá das estruturas da revolução, da estrutura das revoluções científicas para pensar a relação entre paradigmas. Porque o que ele propõe é que o vocabulário aristotélico é diferente do newtoniano, né? E depois disso a gente pode pensar que também é diferente do einsteiniano,
são vocabulários diferentes, no sentido de são universos teóricos diferentes que não têm uma continuidade. Eles têm uma ruptura entre eles, que torna esses universos incomensuráveis. Então, para entender o universo aristotélico, tem que voltar para os textos de Aristóteles, para esse universo aristotélico e compreender ele por ele mesmo. Seria um pouco essa ideia. Newtoniano também, o Einsteiniano também. Né? Não quer dizer que não possa se fazer outros tipos de pesquisa, outros tipos de comparações. Mas para se entender, né, por exemplo, o que o Aristóteles dizia sobre mecânica, sobre o movimento, tem que considerar o momento histórico que ele está, depois a gente vai ver mais para frente, a dimensão histórica é importante para o Kuhn, para o Poiré, para o Lacan, tem essa dimensão histórica que é importante. Então tem que considerar essa dimensão histórica e tem que considerar o sentido que os elementos ali vão adquirir, os conceitos vão adquirir dentro deste universo de um autor específico, do Aristóteles, do Newton. Que embora possa estar usando o mesmo termo, aparentemente o mesmo conceito, se aparece no universo aristotélico, se aparece no universo newtoniano, os sentidos são diferentes, são outros. Isso também dá para pensar na relação do Freud com o Lacan, né? Inconsciente, embora possa aparecer o termo inconsciente nos dois autores, o significado, o sentido não são idênticos, são diferentes. Eu acho que daria para pensar até, em certo sentido, incomensurável. Então, aí, a partir dessa consideração, desse pressuposto, né, buscar compreender as concepções de mundo que tais paradigmas implicam, porque eles não são, porque eles não são traduzíveis de um para o outro. Tem que ser pensado de formas distintas. Ele vai até usar um exemplo, usar um chapéu pensante. Depois eu vou trazer uma citação do autor onde ele recupera isso, que é a ideia de pensar como o autor, né? Pensar como Aristóteles, pensar como Newton. Na psicanálise seria pensar como Freud, pensar como Lacan, para poder entender o pensamento do autor. Seria a princípio, depois a gente vai ver que seria um primeiro passo da pesquisa. Isso não resume toda uma pesquisa, mas esse seria o primeiro passo, ou um passo elementar de uma pesquisa textual que vai considerar um pensamento de determinado autor. Então, com isso, o Kuhn vai caracterizar o seu método de leitura de texto. Aí ele vai começar dizendo: ainda que extremamente incompletos e precariamente enunciados, esses aspectos de meu novo entendimento a respeito da empreitada de Aristóteles devem indicar o que quero dizer com descobrir um novo modo de ler um conjunto de textos. Eu acho que esse é um ponto importante também, essa ideia de um novo modo de ler um conjunto de textos. O que eu tenho percebido nos autores que tratam desse assunto óbvio, não existe um método de leitura, o método de leitura, né, tipo, único e o certo, né, o método de leitura, mas que para cada texto ou para cada conjunto de textos, também dependendo da pesquisa, vai ser sempre um trabalho do pesquisador encontrar um novo modo de ler, né, um novo método. Não no sentido de um novo método do zero, né? A partir de outros métodos, como se também se avança na teoria, não nunca do zero, sempre a partir de outras teorias, a partir de outras teorizações. Mas tem essa dimensão de adequação. O método tem que se adequar ao texto. O texto, ele não permite que a gente o aborde de qualquer maneira. É como se o texto resistisse, impusesse ao pesquisador, em certa maneira, quais métodos ele aceita ou não aceita. Depois eu vou trazer voltar isso com uma passagem do Humberto Eco, eu vou trazer, que ele vai falar isso num livro dele que chama Os Limites da Interpretação. Então me parece que, assim, de alguma maneira, é sempre um novo método a ser buscado, a depender do texto, do conjunto de textos, ou do objetivo aí do objetivo da pesquisa. Então, Kuhn diz assim, com esse novo modo de ler, ele pôde compreender pontos da teoria de Aristóteles que pareciam absurdos,
Então é isso, porque dependendo do modo que você lê, tem coisas que parecem muito absurdas, que não fazem sentido, que não se articula com o resto do texto, que parece que não devia estar lá, ou parece que tá, mas não se encaixa. Tais pontos eram absurdos se fossem lidos a partir do paradigma newtoniano, mas se fossem considerados como incomensuráveis em uma teoria e na outra, localizados como inseridos em formas diferentes de conceber o mundo, poderiam ser mais facilmente compreendidos. Então, o texto que o Descartes, por exemplo, a obra do Aristóteles que o Descartes leu é a mesma que o Kuhn leu. Mas por utilizarem modos de ler diferentes, por exemplo, por partirem de pressupostos diferentes, por exemplo, com partir desse pressuposto que é incomensurável a teoria newtoniana com a teoria aristotélica, se encontra outras coisas, se entende de um outro jeito. Inclusive, se possibilita a compreensão do texto, que é o que ele vai criticar o Descartes. Vou trazer daqui a pouco a passagem. Então, como vai dizer que com essa mudança metodológica, ele aprendeu a pensar como se fosse um físico aristotélico, mas sem selo, fazendo referência a uma expressão de Herbert Butterfield, com afirma que aprendeu a usar outro tipo de chapéu pensante. Então, o método de leitura pode ser pensado como um chapéu pensante. Um chapéu pensante, uma chave de leitura. O Lacan usa o termo rosa dos ventos, que é rosa dos ventos. Ele fala: o que eu ofereço para vocês aqui é uma rosa dos ventos. Para vocês pegarem essa rosa dos ventos, irem para o texto freudiano e se orientarem ali na pesquisa, na leitura. Deixa eu até anotar isso aqui, eu tinha esquecido. Depois dá para citar. Então, o que o Lacan tá. O Lacan vai dizer isso, o que ele oferece. Porque o Lacan faz assim, sei lá, no seminário 1, por exemplo. Ele propõe um certo conjunto de textos a serem lidos. Então a gente vai ler esse texto do Freud, esse texto do Freud, esse texto do Freud, esse texto do Freud, esse texto do Freud. De que jeito a gente vai ler esse texto do Freud? Ele propõe um jeito de ler o texto do Freud. Ele propõe que os textos sejam lidos em conjunto, quase como se fosse um texto só. Então, lidos em conjuntos. E esse conjunto de textos, você vai ter que ver quais são as etapas do pensamento do Freud sobre determinado assunto lá. No caso, no seminário 1 é sobre a dimensão da técnica, né? No 2 é sobre o eu. Que também eu acho que tem um método parecido. Que o Freud fala do eu, por exemplo? O que o Freud fala numa primeira etapa sobre o assunto, numa segunda etapa, numa terceira, numa quarta? Quais são as viragens que tem? Quais são as contradições que aparecem? Como elas se relacionam? Quais são os problemas que ele está enfrentando? Essas contradições que aparecem, como que a gente pode, como que ele tratou? É adequado ou não? A gente pode tratar de outro jeito? Pode pensar de outro jeito? E aí ele vai dando uma série de que eu acho que depois esse vai ser um próximo passo aqui do grupo, né? Pegar um seminário e ver o que ele faz na prática, né? É, Então ele vai criando, ele pega esse texto, ele vai criando uma série de pressupostos, de regras de compreensão ali para abordar o texto. O RSI, por exemplo, né? O real simbólico imaginário é também uma chave de leitura que ele utiliza e ele aplica na obra do Freud, né? Que permite ele isolar ali elementos que ele considera pertencentes a cada categoria aí que ele inventou, né? Também uma chave de leitura, então é uma volta aos textos freudianos e também ele faz essa leitura dos pós-freudianos nessa chave de leitura. Então, por isso é um chapéu pensante que pode ser uma chave de leitura, uma rosa dos ventos, uma bússola, a ideia da bússola também, por onde você vai se orientando ali para ler, para entender, para interpretar, o que você vai considerar ou não, o que se destaca como mais importante ou não. Então, é nesse sentido. Aí eu coloquei aqui algo que eu acho que já falei na outra vez, que eu acho que já já eu vou falar desse chapéu pensante, eu vou citar, eu trouxe uma citação desse autor, já já vou trazer.
Algo que para mim parece um pouco paradoxal no Kuhn é que ele fala assim: desde esse episódio, desde esse decisivo episódio de 1947, a busca pelas melhores leituras ou pelas melhores leituras possíveis tem sido central em minha pesquisa histórica e também algo sistematicamente eliminado das narrativas que relatam seu resultado. Que é algo que a gente falou lá, né? Assim, é uma busca, né? A busca dele se tornou a partir daí como estabelecer a melhor leitura do melhor conjunto de textos de um autor, mas com essa outra dimensão, de ficar apagando, né, sistematicamente qual é o método, qual é o caminho que seguiu ali para construir essa leitura. Parece-me paradoxal, pois se o método de leitura de texto é descrito como decisivo para as suas pesquisas, os resultados aos quais chegou, não seria indispensável explicitá-lo? Eu até trouxe, né, o Maimônides e o Spinoza, que o Lacan cita, também depois são textos que a gente pode trabalhar, uma hora, que eles dizem como tem que ler. Eles dizem como que eles foram construindo aquela leitura e como que o autor tem que ler os textos, o texto deles. Então, é interessante notar que Kuhn diz que essa é uma prática de toda pesquisa histórica, esforçar-se para que a dimensão metodológica que levaram o pesquisador a determinados resultados não fique evidente. Se a gente pensou, o Marcelo trouxe, né, algumas hipóteses. Por quê, né? Por que esse apagamento? Espera só um minutinho que a gente entrou. Como método de leitura de textos em uma investigação textual é decisivo para os resultados da pesquisa e, ao mesmo tempo, nos permite não só compreender, como analisar criticamente melhor tais resultados, faz-se necessário compreendermos o método de leitura de Kuhn. Isso aqui é porque eu tinha apresentado isso num outro grupo. Mas a ideia é essa, assim, se é tão decisivo um método de leitura, se ele condiciona de uma maneira tão decisiva os resultados de uma pesquisa ou de um pensamento do autor, por que que isso não aparece claramente? Por que que ou aparece e não sei, por eu não estar treinado para isso, para encontrar isso ali no texto, não consigo encontrar. Mas é que o fala que apaga, né? Assim, ele fala que apaga isso, que ele percebe que é apagado dos textos de história, né? Assim, dos textos dos livros de investigação histórica. Então fica essa questão, por que que apaga? Mas ao mesmo tempo, se é tão importante, então é preciso um trabalho de tirar isso do apagamento, né? De trazer isso à tona, por isso, né, essa pesquisa que eu estou propondo aqui. E é isso, assim, ele vai falar que as lições que ele aprendeu com esse novo método de leitura do Aristóteles instruíram ele a ler outros autores, né? Aí ele vai trazer Boyle, Newton, Lavoisier, Dalton, Boltzmann e Planck. Então, esse método de leitura, de voltar lá com esse chapéu pensante, pensar com a cabeça do autor, do pesquisador, do autor, do filósofo, ajudou ele a estudar esses outros autores, que vão aparecer lá no livro das estruturas, não vão aparecer só os Aristóteles. E ele vai dizer que então são duas lições que ele aprendeu, né, com a leitura de Aristóteles. Primeiro, há várias maneiras de ler um texto e as mais facilmente acessíveis em tempos recentes são, em geral, inadequadas quando aplicadas ao passado. Então, o que ele está propondo vai aparecer em outros autores também. O Lacan, por exemplo, vai buscar métodos de leitura não atuais, né? Ele vai buscar métodos da tradição filosófica judaica, né? Tipo, Maimônides, Spinoza, não era atual. A disciplina do comentário de texto também não é atual. Atual na época dele. Tem um método estrutural, que eu acho que é atual, mas ainda assim ele traz marcas da tradição. Não foi inventado do nada. Ainda não investiguei isso, como que esse método foi construído. Talvez depois a gente ver mais isso quando a gente for ler o Levi-Strauss. Mas não surge do nada, acho que não surge naquele momento, tem um laço aí da tradição para o surgimento desse método. Então tem essa dimensão para o Kuhn que
os métodos atuais não são suficientes para entender autores do passado. Não sei se só autores do passado, mas talvez autores complexos, né? Como Freud, por exemplo. Que eu acho que é diferente você ler por exemplo, a gente lê um artigo científico na internet, né, que você pode isolar, sei lá, a lacuna, o problema, a tese, os argumentos. Você lê o Freud, porque o Freud tem um sistema de pensamento, né? Não é só um autor que está propondo ele propõe um novo tipo, uma nova maneira de pensar. Então aí eu acho que precisa desses métodos mais complexos. Então a primeira lição é essa, né? Há várias formas de ler. Segundo ele, as mais recentes não são, normalmente não são adequadas. É preciso recuperar outras formas de ler, outros métodos. É... Aí acho que eu já falei que então, o método de leitura tem que ser coerente com esses textos antigos, né? Ou com o paradigma do autor, da teoria a ser investigada, ou a própria estrutura do texto. Para lançar mão de vocabulário, teses, conceitos, problemas advindos de outro paradigma ou de outra época inadequado para abordar esses materiais. E a dimensão histórica para o entendimento do progresso científico ganha um lugar diferente na teoria kuhniana. Que o Ian Heikin considera que é um ponto essencial da descontinuidade que o Kuhn introduz no pensamento filosófico científico da época, que é essa dimensão histórica, uma perspectiva histórica da evolução do pensamento científico, que me parece que é tributária da forma como o Coirret pesquisa, do método Coirret. Tanto que o Kuhn cita um autor e diz que esse que chama Butterfield, ele cita esse autor, ele diz que esse autor diz que ele foi inspirado pelo Coirret, pelos textos do Coirret, e o Kuhn também fala a mesma coisa, também foi, pelos estudos galileanos do Coirret, pela forma como ele pensa a ciência. Mas eu acho que, desse ponto de vista metodológico também, porque o Coirret faz uma crítica aos historiadores da época, como se eles estivessem vendo a história como de uma forma cronológica, assim, sincronizada, apagando os movimentos, os percalços, as contradições, as indas e vindas, é, apagando assim, os percalços que o progresso científico foi tendo ao longo da época. E o Kuhn, você vai ler o texto do Kuhn, é isso, assim, ele não faz uma evolução linear, sem contradição, sem dificuldades. Não, ele vai trazendo as contradições, as dificuldades, os problemas. Então por isso que a gente vai ler o texto do Coirret. Depois vai ter uma certa herança aí também do Coirret no Kuhn, me parece, né? Pelo menos fazendo essa comparação. E, em certo sentido, Lacan também. Lacan também não vai tratar o texto do Freud, segundo ele propõe, sincronizando o pensamento do Freud. Não, ele vai trazer as contradições, trazer os problemas, tratar desses problemas. Então, nesse sentido, pode ser que tenha uma similaridade. A segunda lição, então, é essa plasticidade dos textos, né, que não põe em pé de igualdade todas as maneiras de lê-lo, pois algumas delas, espera-se que no fim seja apenas uma, possui uma plausibilidade e uma coerência ausente nas outras. Então, os textos são plásticos, Humberto Eco vai falar isso também, Lacan fala isso também. Lacan fala, a obra freudiana é um pensamento em aberto, ele não está fechado, ele nunca está fechado, ele sempre está aberto para você poder voltar lá, e para você poder investigar, e para você poder produzir coisas novas, novas interpretações. Esses grandes autores sempre são textos plásticos, textos abertos, né? Então é possível fazer diferentes interpretações, quase que infinitas interpretações. Então essa plasticidade dos textos, mas e essa plasticidade não põe em igualdade todas as maneiras. Não é porque é um texto
ele está aberto ali para leituras quase infinitas, que qualquer leitura cabe. Então então não serviria qualquer método. Então aí o Kuhn considera que os textos são plásticos, né? Passíveis de mais de uma abordagem e interpretação, assim como o Reikin também considera o próprio texto do Kuhn, tanto que teve várias interpretações sobre o livro do Kuhn, mas nem todos são adequados. E aí, né, pensando nessa ideia da adequação, dos limites da interpretação, dos limites da aplicação do método, eu fui, tem um texto do Humberto Eco que eu estou tentando ler, não sei se vocês conhecem, esse aqui, ó. Chama dá pra ver? Ah, não, não vai aparecer no vídeo, né? Chama Os Limites da Interpretação. É um livro que ele vai discutir isso, assim, quais são os limites da interpretação, da abordagem de um texto, né? Assim, como que você estabelece uma leitura de um texto, uma leitura metódica de um texto que possibilita uma interpretação que você possa considerar como válida? Que ele vai dizer que nem toda é válida. Aí eu trouxe uma citação dele, aí eu trouxe ali, né? Em Dos Limites da Interpretação, Humberto Eco vai tratar dos limites que o pesquisador encontra na abordagem e interpretação de determinado material escrito. Para o filósofo, cada texto apresenta uma espécie de estrutura de sentido que regula o limite de interpretações possíveis que lhe são permitidas. O texto possui a característica de impor essa limitação. Portanto, todo texto oferece ao pesquisador a chance de interpretá-lo de uma forma bastante ampla e variada, ao mesmo tempo que nem toda interpretação produzida é aceitável. Então, o Humberto Eco vai defender que o texto ele apresenta uma estrutura, ele não fala bem assim, mas ele apresenta uma estrutura, uma estrutura de produção de sentido, lógica, que limita a interpretação. Então não cabe qualquer interpretação. Por isso, nem toda interpretação é aceitável. E para se fazer uma interpretação, a gente precisa de um método. Né? O método de leitura é que produz um tipo de interpretação possível. Então, nem todo método vai servir, porque o texto vai resistir a métodos inadequados. A gente pode pensar que, no caso lá da forma como Descartes lia o Aristóteles, né, o texto resistiu ao método do Aristóteles, porque não permitiu. O texto resistiu ao método Descartes na leitura do Aristóteles, porque não permitiu que o Descartes compreendesse o que significava mecânica ou movimento dentro da obra do Aristóteles. Porque o que o Descartes chega com o método dele, quer ver? Depois eu volto aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó, eu vou ler aqui, ó. Descartes, por exemplo, logo no início de Le Monde, O Mundo ou Tratado da Luz, ridiculariza Aristóteles, citando sua definição de movimento em latim, recusando-se a traduzi-la sob a alegação de que também não faria muito sentido em francês, ratificando sua afirmação com a apresentação da tradução. Contudo, por séculos, a definição de Aristóteles fez sentido e, provavelmente, em algum momento, até para o próprio Descartes. A minha leitura de Aristóteles parecia revelar era uma espécie de mudança global no modo como a natureza era vista e a linguagem era aplicada a ela. Uma mudança que não poderia ser descrita de maneira apropriada, como constituída de acréscimos ao conhecimento ou de meras correções de equívocos. Então, assim, o método, a maneira como Descartes lia o Aristóteles, impedia ele, né, de entender o pensamento de Aristóteles, chegando a falar assim, nossa, olha que absurdo as coisas que ele fala, olha que ridículo. Então, eu acho que nesse sentido, né, tô falando, pensando aqui, isso coloca, o texto coloca um limite. Que é um pouco nesse sentido que ele está querendo dizer. E aí eu trouxe uma citação, assim, do Humberto Eco, que eu acho boa. Ele fala, em suma, dizer que um texto é potencialmente sem fim não significa que todo ato de interpretação possa ter um final feliz. Até mesmo o desconstrucionista, que é um tipo o método desconstrucionista, vamos dizer, de leitura de texto,
mais radical, aceita a ideia de que existem interpretações glamorosamente inaceitáveis. Isso significa que o texto interpretado impõe restrições a seus intérpretes. Os limites da interpretação coincidem com os direitos do texto, o que não quer dizer que coincidam com os direitos de seu autor. Então, é possível ler de várias maneiras um texto, mas nem toda interpretação tem um ato feliz. Nem toda interpretação é aceitável. Na mesma lógica, nem todo método é aceitável. Então, o texto impõe essa restrição. E aí, essa outra finalzinha que eu acho bom também, os limites da interpretação coincidem com os direitos do texto. Então, o texto é como se o texto tivesse vida própria. O texto tem uma vida própria. Tem que ser considerado. É como se o texto ele tem um pensamento próprio, que é dele. A gente tem que considerar. O que não quer dizer que coincida com os direitos de seu autor. Essa é uma questão importante também, inclusive que aparece na discussão do Kuhn. Como é que é isso? Não, porque é uma questão mais complexa. Deixa eu ver se eu consigo. Então, a gente tem um texto, e a gente vai ter um respeito aos direitos do texto. Então, a gente está estudando o texto do Lacan, né? E esse texto vai impor limites ali do método que a gente pode utilizar, da interpretação que a gente pode fazer. Só que os direitos do texto, eles não coincidem com os direitos do seu autor. Porque isso quer dizer o quê? O autor pode estar ali no texto, o Lacan, por exemplo, propondo, essa é uma dimensão, tem outra, propondo que está fazendo uma coisa, por exemplo, está propondo um determinado método de leitura, mas não está fazendo isso, está fazendo outra coisa. Ele pode estar propondo um determinado conceito, tentando determinar. Ele pode começar um texto ou fazer um seminário propondo que vai defender uma determinada tese, por exemplo, e dizer que defendeu, e a gente lê no texto, vê que ele não fez nada disso. Então, tem um desencontro entre autor e texto. O autor dizer que ele está escrevendo uma coisa, ou que ele vai fazer uma coisa no texto, que ele está elaborando uma coisa, não quer dizer que ele fez isso no texto. Então tem o texto ele tem uma vida. A ideia é essa: o texto tem uma vida própria. Ele existe para além do autor. Para além do autor como pessoa, e para além do autor como o autor que a gente extrai ali do texto. Também são coisas diferentes. Depois um dia a gente pode discutir isso. A pessoa do autor e o autor do texto. A pessoa que é a dona do texto, que fez o texto, e o autor que a gente extrai ali do texto, a posição de autor do texto. No caso do Kuhn, tinha uma discussão sobre isso. Ele escreveu um livro que fez um impacto, polêmica, mudança de paradigma, nova forma de ver a ciência. Teve um impacto na história da ciência, teve um impacto na filosofia da ciência, teve um impacto na cultura popular. E aí os filósofos epistemólogos da época se encontrando e fazendo. Popper, o Lakatos, e outros e outras fazendo encontro e debatendo texto. Fazendo comentários críticos, né, e leituras sobre o texto do Kuhn. E tem momento. E aí o Kuhn rebatia essas leituras. Tem um livro verdinho, esqueci o nome dele, que é o pessoal conversando e falando sobre o texto do Kuhn. E o Kuhn, depois ele fala, e ele fica rebatendo em alguns momentos ele fica rebatendo as críticas. Vocês entenderam errado, não é isso que eu queria dizer. Essa fulana entendeu melhor, esse fulano entendeu pior. Mas aí tem uma crítica ao Kuhn por isso, porque é como se o Kuhn acreditasse que ele tem os mesmos direitos que o texto. Então ele queria dizer como que os outros autores deveriam ler e quais leituras estavam certas ou não sobre o texto. Porque ele fala, não foi isso que eu quis dizer, não era essa a minha intenção, não foi esse sentido que eu quis dar.
Mas aí, então ele faz essa confusão entre direitos do texto e direitos do autor, como se coincidisse. Mas não coincide. Ele pode ter querido dizer uma coisa, mas não quer dizer que ele disse aquilo que ele disse. Porque o sentido que o texto produz não está na dependência do autor, da pessoa do autor. E às vezes nem do próprio autor ali que emerge do texto, né? A gente vai construir Então, assim, é um pouco nesse sentido. É uma discussão né, complexa, mas que envolve tá nesse universo dos limites da interpretação. Só mais um pouquinho, vou até 11h50. Aí a gente abre para conversar. Os limites da interpretação nem sempre são respeitados. Então, aí a gente vai para o campo da psicanálise. Né? Esses limites da interpretação, na minha leitura, assim, né? Não só na minha leitura, a gente vai, né? Não são respeitados pelos psicanalistas. Muitos utilizam a passagem. Primeiro é isso. Não me parece que a gente tem no campo, né? Por não ter um debate sobre método, por não ter um debate sobre os limites da interpretação, que a discussão sobre métodos de leitura implicaria, né? Possibilitaria. A gente, como resultado disso, me parece que a gente não tem um respeito aí pelo tipo de interpretação, pelas interpretações que se podem fazer do texto do Lacan. Então, às vezes, ficam interpretações irrestritas, assim, que muitas vezes não tem nada a ver com o que o Lacan está falando. Porque a pessoa, né, um grupo ou pesquisador não consegue recuperar ali de uma forma sistemática o pensamento do autor. Ou fazer uma leitura crítica do pensamento do autor. E falta de método, depois eu vou tentar elaborar isso um pouco, assim, traz muitos efeitos na relação com o texto, né? Um deles é tomar tudo que o Lacan fala como decisivo, importante, relevante, mas são vários efeitos, depois a gente pode discutir. Me parece que não há um respeito, né, entre os psicanalistas nesse sentido dos limites da interpretação. E aí eu fiquei pensando, né, sempre quando vem essa discussão, né, de que o método coloca um limite, de que é preciso ter um limite na interpretação, sempre as pessoas recorrem a uma frase do Lacan, do seminário 1, da abertura dos escritos, que é aquela, né? Queremos, com o percurso de que esses textos são os marcos e com o estilo que seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência que ele precise colocar algo de si. Então, Lacan, na abertura dos escritos, ele vai dizer que ele escreve de um jeito, que ele expõe, né, os resultados da pesquisa dele de um jeito, um determinado estilo específico, para levar quem lê a colocar algo de si nessa leitura, nessa abordagem do texto dele. Mas o que tem me parecido, e aí eu vou usar, o Dunker fala isso, né? É que os psicanalistas usam isso como uma artimanha para não fazer uma leitura metódica. É uma estratégia utilizada, né, que pega do Lacan para abafar essa discussão dos limites da interpretação, da escolha do método, dos limites do método. Olha o que o Dunker fala. A tese de Lacan de que ao ler um texto devemos colocar algo de nós próprios deve ser compreendida não como uma sanção irrestrita ao psicologismo. Tem um tipo de leitura que eles chamam leitura psicológica, leitura subjetivista, que é eu vou lendo o autor não tentando entender o pensamento do autor. Eu vou lendo o autor para ver o que aquilo me ressoa, me toca, me sugere, me... Então, assim, eu estou mais preocupado com o que eu acho do que com o autor pensa. Eu só estou indo lá no texto, na verdade, para justificar os meus próprios pensamentos, o que eu acho. Não faço um esforço de buscar o pensamento do autor que pode contradizer o que eu penso do autor. Então, assim, é um esforço diferente. Então, ele vai dizer que, assim, que essa frase do Lacan não deve ser usada como uma sanção irrestrita ao psicologismo, mas como afirmação metodológica de que, depois da disciplina do comentário,
que tem por objetivo localizar os diferentes sentidos do texto, as contrariedades entre suas noções, ou a contradição entre os conceitos, podemos então introduzir o momento da interpretação. Então, todo autor, todo método implica isso. Então, o primeiro momento é o momento de compreender o pensamento do autor. Sei lá, quais são as teses, quais são as ideias, quais são os conceitos, quais são os sentidos possíveis desse texto. Tem contradição, não tem contradição, todo texto tem contradição, como que essas contradições conversam. Depois de recuperado o pensamento do autor, inclusive identificado os problemas no pensamento do autor, que no final é isso que importa, para uma pesquisa é mais interessante você encontrar os problemas do pensamento do Lacan, né, do que de fato funciona, né? Porque é daí que a gente pode avançar com a pesquisa. Mas, então, primeiro você encontra essas contradições, essas problemáticas, aí vem isso de colocar algo de si. Que aí é o momento de produzir uma interpretação sobre o pensamento do autor. Pode ser em concordância, pode ser de discordância, pode ser de avanço, em algum ponto que ele não avançou, pode ser várias coisas. Ou seja, o comentário reconhece um conflito no sentido. Lacan é o método parecido com Lacan. Lacan propunha reconhecer as contradições no Freud. Conflito no sentido, e a interpretação surge para tratar desse conflito. Você vai encontrando problemas no texto do autor, né? Esse é o método, né? Tem outros. E vai tratando desses problemas. Mas essa artimanha, vamos dizer, de usar isso. Ah, mas o Lacan diz que a gente tem que colocar algo de si. Apaga toda essa primeira parte do comentário, do que é um comentário, como se comenta, quais os limites de um comentário, qual que é o método utilizado no comentário. Então, assim, então tem limites à interpretação, né? Mas aí surge uma questão, né? Como que se avalia qual que é a interpretação boa, qual que não é, qual que é o método bom, qual que não é, qual que é o mais plausível, qual que é o mais coerente, qual que não é. O Kuhn acha que tem um método que você pode chegar para ler o material. Quase que um único método para cada material, para cada texto. Mas como é que a gente estabelece isso? Como é que a gente chega nisso, nessa, vamos dizer assim, nessa resposta? Ah, é este o método correto. O Lacan propõe que tem um método também. Ah, o método para ler o Freud é buscar as regras de compreensão do pensamento dele. Mas como é que a gente sabe se esse é o método mesmo adequado para ler o Freud? Baseado no que a gente chega nessa conclusão, né? A princípio, eu penso que essa decisão não é uma decisão individual, né? Só individual. É claro que é individual também, né? Vai depender do pesquisador, das pressupostos, das teses dele. Mas também eu acho que teria que ser uma decisão coletiva. Por isso a importância, eu acho, de se estabelecer um debate sobre os métodos. Porque se institui um debate coletivo sobre o tema, sobre o que é adequado ou não é, quais são os pontos críticos, quais são os problemas. E não é nem no sentido de um debate para resolver a questão, este é o método. Mas é para avaliar os métodos, discutir os métodos, quais são os caminhos mais interessantes, quais não são, né? Porque não vai ter um método ou um caminho só, né? Vão ter tanto, acho que o mesmo método pode ter coisas muito interessantes, revelar pontos muito interessantes do texto e vai apagar outros, né? E isso que for apagado, aí qual método que ressalta isso que foi apagado, né? E aí constantemente, consequentemente, né, dialeticamente, mas precisa de um debate coletivo, né, no campo para que isso possa se estabelecer. Para se pensar isso, qual que é o mais coerente e plausível? É... essa parte, deixa eu ver. Não vai dar tempo acho que não vai dar tempo de tudo. É,
Mas é isso, sim. Aí depois, aqui, depois o Kuhn vai trazer o que eu já falei do Descartes, né? Da crítica que ele faz com Descartes. O Descartes e os autores lá do século XVIII tinham um problema no método de leitura, que ele ficou capturado por esse método. Isso também é um ponto que o Lacan traz, da gente ficar preso na forma que um autor, né, tipo, um comentador lê. Na época, o comentador lia o Freud, fica capturado no método de leitura desse autor, achando que é o verdadeiro e não tem uma crítica sobre isso. Bem, mas depois eu posso trazer, a partir dos próximos encontros, isso. É... Eu pensei da gente então encerrar, deixo por aqui, depois eu continuo por aqui. Tem outros elementos que eu quero trazer, do mesmo texto do Dunker, e aí eu continuo trazendo na outra, mas eu achei que agora a gente poderia abrir pra gente poder conversar, ver o que vocês estão pensando. Abrir para conversa. Só levantar a mãozinha e a gente organiza a fila. Pode falar, Gliciano. Então, enquanto você falava, Gabriel, eu fiquei pensando em duas perspectivas, assim, não sei se a gente vai poder fazer a leitura por aí, né? Queria escutar um pouco o que vocês pensam, que é nessa dimensão de uma interpretação do texto lacaniano, né? No que se refere à formação do analista, à técnica, à aplicação disso na clínica, e numa outra dimensão, que eu não sei se estaria também em jogo nesse sentido, que seria a leitura do discurso, né, a interpretação desse discurso. Queria entender um pouco o que vocês pensam nesse sentido, assim, de como que uma coisa implicaria na outra, sabe? Essa parte da interpretação do texto lacaniano, formação, técnica e tal, eu entendi. Agora, essa outra parte eu não entendi. O que você está querendo dizer com a interpretação do discurso? Discurso do texto, do paciente? Do paciente. Fiquei pensando nessa outra dimensão da prática clínica, assim, porque a parte clínica. Se há uma questão, né, com a formação do analista no que se refere à interpretação do texto lacaniano enquanto técnica, quais são as implicações disso clinicamente falando, sabe? Acho que talvez fique mais clara a pergunta vindo por esse lugar. Se eu estou dizendo, se tem um problema na maneira como, um problema metodológico, na maneira como os psicanalistas leem o Lacan, por exemplo, como que isso poderia ser, já que também a gente trabalha com texto na análise, né, a gente supõe que é um texto e isso precisa de um método de leitura para ler, como que que relação a gente poderia fazer? Se tem um problema também na clínica a partir disso? Exatamente. Tá, deixa eu só anotar que é bom. Eu vou anotar aqui, peraí. São essas perguntas que fazem a gente avançar com a pesquisa, né? Perguntas que eu tenho até coisa para falar, mas não tenho uma resposta, mas eu vou falar. Como os problemas se relacionam. Alguém quer falar? Alguém pensou algo parecido, quer complementar, que a gente também pode complementar essa questão, né? E ampliar. Alguém gostaria de também falar alguma coisa? Eu vi que o Marcelo falou algo sobre a manobra da análise. Alguém gostaria de falar? Que a gente vai compondo aqui e vai comentando. Se quiser falar, pode falar. Não vou nem comentar sobre especificamente aquela passagem, né? Embora ao longo da sua explanação, apesar de estarmos falando sobre Kuhn, né? Me parece que sempre tem um paralelo com conceitos psicanalíticos, pelo menos lacanianos, né? Então, essa coisa de uma coisa é o autor do texto, outra coisa é autor no texto, né? Me parece justamente a distinção que você faz em análise sobre o sujeito do inconsciente, o sujeito enunciado e da enunciação,
né, uns paralelos assim, não foi isso que eu quis dizer, né, mas o inconsciente diz alguma coisa através do que você estava falando, né? Então, esse paralelo eu vejo muito forte, né? Agora, sim, pegando carona nessa questão da glicemia, que eu acho muito pertinente, né? Só um comentário, Marcelo. Antes de você falar dessa questão, que eu acho que a gente vai debater mais essa questão que a Cristiane trouxe, esses paralelos, né, que você percebe, eu também percebo, né? Diferenciação entre autor e a pessoa, da camada de sentido, né, da pessoa, ela está falando uma coisa, defendendo um sentido, e aí você revelar ali um outro sentido, né? Esse conceito, essa ideia não é da psicanálise. Isso já aparece em outras teorias, inclusive na época do Lacan ou antes do Lacan. Então, o paralelo mostra que o que a gente acha, na minha perspectiva, que parece que é muito subversivo e muito algo da psicanálise, não é da psicanálise só. Só aparece em outros campos e nem derivado da psicanálise. Eu acho que tem alguma coisa na leitura que passa pela eleição ou aposta de alguns significantes, né? Um esvaziamento, uma significantização de eu vou colocar palavras, né, só para tentar fazer uma distinção, não sei se signos, enfim, mas aquilo que uma palavra, um conceito teria como sentido dado num determinado texto dentro do seu referencial ao ser transposto para um outro, né? Eu acho que tem uma questão de você se apropriar daquele termo esvaziado do seu significado e atribuir um outro. Eu acho que Lacan faz o tempo todo isso com Freud, né? Por isso que a gente fala que, assim, o inconsciente de Freud não é o inconsciente de Lacan, a pulsão em Freud não é pulsão em Lacan. Mas o que se mantém? Se mantém o nome, o termo, para mim são significantes, né? Então, esses significantes, né, eles, de certa forma, são uma inscrição de algo, né, mas para uma reorganização, né? Então, a significação vem através da rede de significantes, né? Então, mas é isso que eu estou te dizendo. Essa ideia não é do Lacan. Isso é um método. E o Lacan não inventou isso. Retirar um texto, abordar um texto, pegar o mesmo termo, esvaziar ele de sentido, trazer para o campo, dar um outro sentido articulado de uma rede, Lacan não inventou isso, esse método. Ele vai retirar isso da filosofia. Eu estou querendo dizer isso, não é autoral isso. É autoral, é genial o que o Lacan faz como resultado disso, inovador. Mas o método não é dele, não foi ele que inventou. Eu estou defendendo isso, né? Porque na psicanálise a gente tem uma ideia de as coisas muito inéditas, muito subversivos, né? Ninguém estava pensando isso e Lacan chegou e falou. Não, não é verdade. Tinha muita gente falando já. Tu chama Zeitgeist, né? Não sei nem se assim, que a gente pronuncia. Na época em que você vive, sim, tem muitas ideias que estão circulando e sendo debatidas, métodos, teorias, teses. E cada autor pode tratar disso de uma maneira, mas elas já estão lá, né? Elas já estão lá. O Lévi-Strauss tá trabalhando. Tem partes que você lê no Lacan que é assim, uma paráfrase do Lévi-Strauss. Tem parte que eu estou trabalhando com psicanálise, o texto Ciência e Verdade, é uma paráfrase do Poiré. Mas é porque eles estão em constante diálogo, eles estão em constante conversa. Então as ideias, ninguém é dono da ideia, né? Não tem um autor dono da ideia, essa ideia é minha. É de todos, elas circulam. E cada um trata disso de uma forma, né? Assim, dentro do seu campo de saber, dentro dessa rede aí que você está falando, que o autor vai construindo, né? Então, assim, um dos pressupostos é que, assim, dessa parte metodológica, né? A gente vai poder encontrar uma inovação no Lacan, talvez, mas não é uma inovação no sentido de uma individual, ele inventou, né? Já existia, as pessoas já estavam usando. Esse negócio do retorno a Freud, o pessoal da teologia já estava fazendo, o pessoal da filosofia já estava fazendo. A Fernanda esses dias mandou uma mensagem mostrando que na matemática eles estavam fazendo o retorno aos fundamentos da matemática.
Entende? É uma ideia que estava lá circulando já, é um método que as pessoas estavam utilizando. E o Lacan pega e vai utilizar, claro, vai ter especificidades da maneira dele. Isso produz uma revolução ali na forma de Leo Freud. Nada disso nega a genialidade dele, né? Mas ninguém é gênio sozinho. Tá? Tem a ver com a época. Eu acho legal, eu gosto dessa ideia, para não ficar depositando tudo no autor. Uhum. Mas eu concordo, tudo isso que você falou, eu concordo. Dá para fazer paralelos, eu acho que isso é interessante. Só... Mas aí tá, mas aí você ia falar da clínica, não ia falar Isso, eu ia fazer. Eu acho uma questão interessantíssima. Eu estava pensando numa questão aqui, assim, da mesma forma que você precisa construir um método, né, para cada texto que você for ler, você também precisa construir um método para cada caso que você atende, né? Tem até relatos disso, acho que foi você quem trouxe, né, que os analisantes de Lacan, né, eles conversavam entre si e viam que o analista Lacan era completamente diferente para cada um deles, né? Então, acho que é isso da ordem da criação de um método específico para cada paciente, para extração do texto, interpretação do texto clínico, né? E aí eu acho interessante, mais interessante ainda, né? Porque isso ajuda a gente a pensar. Assim, a formalização dos casos, né? Através dos grafos, lá, o gráfico do desejo, por exemplo, faz a gente cair numa tentação de acreditar numa consistência social daqueles termos, então, como outro, por exemplo, né? Uhum. Porque ali é um outro, não um outro do paciente, né? É uma super abstração, né? A gente é quase como se fosse um conjunto de todos os outros, né? Que é o que o pessoal que faz uma leitura sociológica da psicanálise acaba fazendo, né? Acreditando que exista esse grande outro comum a todos, né? O tal do grande outro da linguagem. Da linguagem não é da linguagem de todo mundo, né? Da linguagem particular das formações do inconsciente de cada analisante, né? Então, era só esse o comentário que eu ia fazer. Assim, uma leitura possivelmente equivocada ou não permitida da teoria ou da clínica é acreditar que exista um outro comum ou conceitos que sejam comuns a todos, né? Quando na verdade é caso a caso. Tá, então assim, eu estou partindo do pressuposto que a gente tem um problema no campo, né? A gente tem uma lacuna no campo que é não investigar, não estudar em detalhes, né, aprofundadamente, sistematicamente, os métodos de leitura em Lacan, né? Que o Lacan tinha métodos de leitura. Isso em relação ao Lacan. Mas aí vamos para a formação, né? Então, mas a gente tem um problema de formação onde a gente não, eu nunca vi isso em escola de psicanálise, onde a gente estuda métodos de leitura do Lacan. Lacan, do Freud, métodos de leitura de texto. Mas não é só um problema de formação dentro das escolas de psicanálise, é um problema de formação dentro da universidade. Poucas pessoas estudam isso. Na psicologia, isso não existe. Né? Que eu conheço, não existe, salvo em lugares muito específicos. Eu trouxe até um exemplo já da USP, né? Tem um autor chamado um filósofo chamado Marco Sacchini. Se vocês quiserem, depois eu posso passar. Tem um conjunto de vídeos na internet de aulas que ele e os professores da USP elaboraram, justamente baseado nessa lacuna. Eles identificavam. Os alunos chegam do ensino médio sem saber ler textos filosóficos. Óbvio. Por quê? Porque textos filosóficos existe um método filosófico de leitura. Não dá para aplicar o método do ensino médio. Só que a universidade não reconhecia isso como um problema. Se eles sabem ler, a USP está falando, se eles sabem ler, eles vão conseguir ler todos os textos. E aí o Marcos Sacchini falou, não, isso é mentira. Cada texto
ou cada tipo de texto, né, filosófico, analítico, exige um método apropriado para se abordar aquilo. E aí, o que ele vai fazer? Então, assim, eles vão propor um curso para ensinar os alunos a lerem, porque eles não conseguiam ler os textos. Então, os textos se tornavam difíceis, herméticos, chatos, eles não conseguiriam elaborar ideias a partir do texto, escrever textos a partir do texto. Leitura e escrita ficavam impossibilitados ou muito dificultados para eles. Então, tem um problema na formação acadêmica, né, que nos impede de ler texto sistematicamente, metodologicamente. E que tem tudo a ver, porque todo psicanalista é formado, né, tem uma formação acadêmica. E aí, né, assim, mas aí, gente, vão entrando um monte de coisa em jogo, vão entrando questões de classe, porque pessoas ainda que têm dinheiro e que têm acesso vão estudar na USP. Às vezes tem uma família muito letrada, estudam em escolas muito boas, então vai aprendendo métodos de leitura, técnicas de leitura. O Roberto Cruz fala isso, assim, Robson Cruz fala isso, de forma tácita. Então vai sendo transmitido ali, né, assim, por estar nesse ambiente acadêmico, intelectual, nesse lugar abastado, privilegiado, então vai aprendendo. Mas não é que tem uma formação clara sobre isso. O próprio Kuhn fala isso, né? Na Universidade de História, os historiadores, sem saberem, aprendem métodos de pesquisa, mesmo que isso às vezes não seja falado claramente. Então, tem uma dimensão, eu acho que a dimensão da formação começa bem, tem uma questão de classe, então, assim, tem pessoas que têm acesso, mas mesmo quem tem acesso, acho que ainda assim a gente tem um problema na maneira de ler, né? Porque a gente vê pessoas que claramente são privilegiadas, dão nos melhores lugares, e ainda assim fazem leituras muito complicadas, né, do Lacan, sem método, né? Com método vidoso. Então, tem essa questão da formação. Então, a gente não tem uma formação, eu acho, adequada, que introduz a gente nessa discussão, nesse debate, nesse aprendizado sobre os métodos de leitura que tem que ser aprendidos, né? Aprendidos teoricamente e aprendidos na prática, eles têm que ser aplicados. E nos seminários do Lacan, a gente vê ele aplicando os métodos. Assim. Se você ficar atento para isso, você vai vendo que ele está aplicando o método. E ele diz quais. Ele vai dizendo, assim, né? Quando você fica atento, ele vai mostrando e vai dizendo. Mas aí eu acho que aí pula para a questão que você falou, Glissano. E isso na clínica? Então, se a gente considera que o que a fala do paciente é um texto, e que para abordar esse texto, nesse universo que eu estou propondo, a gente precisa de um método, a gente precisa de uma estratégia, como que fica isso? A gente não tem uma estratégia, a gente não tem um método, cada um faz do jeito que acha, e não dá para dizer que você tem um método se você não sabe qual que é o método. Então tem que partir desse pressuposto. Se você não tem uma teoria sobre método, você não tem método. Você está usando uma estratégia, você está organizando, sistematizando de uma maneira específica, mas você não tem método. Porque para você ter método, você tem que ter claro qual que é o método. Uma teoria, para você estar orientando a clínica por uma teoria, você tem que ter claro qual teoria é essa, né? Você não está orientando por uma teoria. Mesmo que você precisa conseguir comunicar, inclusive, para outras pessoas qual teoria você está utilizando, quais pressupostos, quais teses, quais conceitos. Então você precisa ter claro isso para você, minimamente, né? Senão você não está usando teoria. Então, se também não tem claro qual é o método, não tem método. Então, assim, é um problema. E tem um outro problema, é que, assim, se a gente não tem um debate sobre métodos, sobre os limites da interpretação, sobre quais métodos aplicar, eu posso ler o texto do Lacan, interpretar de um jeito, você vai lá e lê do outro, outra pessoa 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 vai lá e lê do outro. Sim, como é que conversa, né? Todo mundo entende as coisas de formas tão diferentes
e não consegue nem dizer direito por que leu aquela coisa diferente, chegou naquela interpretação diferente. E vai criando um problema de comunicação, eu acho, entre os psicanalistas. Que tem, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa a se investigar. Então, acho que tem um problema direto entre eu não ter claro o meu método de leitura dos textos do Lacan, ou dos métodos possíveis, ou mesmo do debate, né? Se não é que não é a ideia de chegar num método específico, né? Mas de eu não ter uma noção sobre esses métodos e pensar o método que eu aplico. Porque quando a gente não sabe, a gente está se orientando por ideias que a gente não sabe de onde veio. A gente nunca sabe. É claro que assim, tem um limite para isso. As nossas ideias não são só nossas, são dos outros também. Mas a gente fica muito no escuro, né? Que às vezes você pergunta para a pessoa, mas por que você interpretou desse jeito? Por que você interviu desse jeito? As pessoas não conseguem explicar. Porque o método implica pressupostos, implica conceitos, implica hipóteses. Eu li isso que o paciente disse nessa chave de leitura, baseado nesses pressupostos, utilizando tais conceitos, que eu pensei que ao ler desse jeito, isso poderia revelar tal coisa, ter tal efeito. Tem uma dimensão de não saber e de aposta, e é claro que não é controlável o que vai acontecer, mas mas tem que ter uma orientação mínima. Então, assim, primeiro precisa saber o método, né, para poder é... para a gente poder dizer que a gente tem um método. Então, mas eu acho que então tratar do problema dos métodos de leitura em Lacan vai ser também passar por tratar dos métodos de leitura de leitura do texto do paciente. Inclusive, o Lacan tem uma passagem que ele fala isso. Comentar um texto é como fazer uma análise. Comentar um texto é um método que tem regras, tem pressupostos, tem estratégias, tem objetivos. Comentar um texto é como fazer uma análise. Então, assim, comentar um texto de um paciente também vão ter pressupostos, vão ter conceitos, vão ter objetivos. Hum, não sei, o que você acha, Luciana? Eu acho que é uma questão, assim, que na minha formação vem tomando cada vez mais corpo, que é a questão da formação do analista. Uhum. Isso me atravessa desde que eu entrei na psicanálise, assim, e eu acho que isso vem tomando formato teórico clínico, assim, sabe? Com o passar do tempo de se debruçar sobre isso mesmo, assim, de sair dessa coisa do achismo, por que que a psicanálise não tem que ser formatada nos métodos X e Y para poder ser pensado uma formação, e sair desse raciocínio para poder pensar o que isso tem a ver com o que a gente está fazendo, né? Assim, acho que mais Porque, ou menos por aí, assim. Por isso porque que vem minha pensar que questão. porque pensar que não tem que ser formatada é só fugir da questão. É a mesma coisa, né? Tem que ser formatada. Agora a questão é como a gente quer formatar. Isso. Tudo bem que a Exatamente. gente não quer formatar de acordo com os X modelos, porque a gente pensa que esses X modelos têm efeitos nocivos, sei lá, negativos, ou que fogem ao que a psicanálise busca. A ideia é, não existe algo que não seja formatado. A questão é que a gente tem uma formatação que talvez a gente não saiba qual que é. A gente utilize métodos, não acho que utilize, mas a gente utilize métodos sem saber quais estão utilizando. A gente se orienta na clínica por teorias sem saber quais são essas teorias, né? Tentando, não tem formatação, caso a caso, cada um é de um jeito, tem a singularidade. Tem o caso a caso, tem a particularidade. Mas a gente não vive isolado, né? Tem que estar conectado, né, com o coletivo, né? Assim, com uma rede, com um debate, né?
Mas era sempre esse o meu incômodo, que é assim, tudo bem, tem o caso a caso, mas uma coisa não pode ser tratada numa única dimensão, né? Então só é o caso a caso e isso é suficiente, né? Assim, então eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, só porque, sei lá, o Lacan tá mandando eu colocar um pouco de mim aí na teoria, aí eu boto um pouco de mim e eu tô fazendo teoria lacaniana, assim. Não, Essas questões sempre ficaram ecoando aqui para mim, de tipo, tá, mas tem que ter uma coisa que eu vou aplicar e que vai ser possível de ler um resultado, né? Na clínica. exato. Senão Ah, fica um negócio intuitivo, né? tá, o resultado não é igual nas ciências exatas, nas ciências experimentais. Não, não é. Vai ter resultado. Ah, o resultado envolve o não saber, o resultado está incluído numa aposta, o resultado está todo sobre o controle do método, da intenção, do objetivo. Tudo bem, mas tem um resultado. Né? Qual que é o resultado? Tem que ter, né? A gente tem que se comunicar esse resultado. É... Mas vai, Felipe. Não, então, estava lembrando do texto de direção do tratamento, que é um texto que estou estudando, e logo no início ele fala ali, né, que a impossibilidade de sustentar uma praxis, né, uma praxis analítica, vai cair num exercício de um poder, né? Uhum. Isso é bem importante, acho que caso que tu estava falando também, né, Gabriel, até das questões sociais, assim, né? Peraí, Felipe, só repete para eu anotar aqui, para depois eu poder procurar. Direção de tratamento, o que ele fala? Deixa eu Mais ou menos. Pretendemos mostrar como a impotência em sustentar autenticamente uma praxis Uhum. reduz-se, como é comum na história dos homens, ao exercício de um poder. Ele vai atribuir o poder justamente a uma impotência, né? Nossa, isso é muito interessante. Não sei se você tem interesse por isso, mas o Althusser tem um texto que chama Freud e Lacan. Ele fala isso. Quando a Uhum. gente não tem claro qual que é a nossa teoria, a gente pratica uma técnica esvaziada de Uhum. ética, instrumentalizada, e o que o Lacan vai introduzir é teoria na técnica. Uhum. Então, e aí cai nesse campo do poder também. Você fica exercendo poder pela ordem da técnica, sem ter uma teoria que te orienta, que te limita, porque uma teoria implica política, implica ética, implica várias coisas. Né? Tanto pensando nos pacientes, mas também no que a Gleiciane estava falando na formação, né? Na Também na transmissão. formação. Porque é isso. Vamos supor que você vai numa escola de psicanálise e o autor lá dá uma interpretação sobre o texto do Lacan, né? Que a pergunta é, como que você chegou nisso? Como? A gente tende a aceitar como verdade. Ué, mas se é o fulano de tal, tão renomado, com tantos livros, a gente acredita. Como que você chegou nisso? Caminho aí que você percorreu, quais foram as teses, os pressupostos, o que você foi isolando do texto, como você organizou esse texto, o que você deixou de fora, o que você colocou dentro. E me lembrou uma outra coisa, sabe aquele texto do Lacan, Ciência e Verdade? Que é um pouco a discussão da questão da ciência, né? Que eu pensei nisso que a Graciana falou da formação, né? A gente não quer uma formação formatada, então a gente nem pensa em formar. Eu fiquei pensando, não sei se vou falar aqui, não sei se tem relação, mas assim, essa ideia da ciência e da verdade. Né? Não é que o Lacan, tô lendo o texto, não é que o Lacan ele é contra a ciência, né? Ou ele é contra a ciência, ou ele quer excluir a psicanálise da ciência, ou para ele a psicanálise não é uma ciência. O que ele está fazendo lá, uma crítica esse modelo científico da época dele lá, da física experimental, que tem um método experimental, a psicanálise não cabe nisso, né? Não tem como caber nisso. Então, nessa perspectiva, vai ser sempre uma pseudociência. Ou não vai ser uma ciência. A psicanálise precisa de um outro referencial de ciência para ser considerada uma ciência. Aí ele propõe as ciências conjecturais. Entende? É um pouco isso, assim. Não é a questão da formação aí, né? Assim, não é abrir mão de pensar um formato, mas qual formato? Talvez não é abrir mão de pensar a psicanálise como uma ciência, mas qual ciência, né?
Qual ciência para psicanálise? Qual formato para psicanálise? Qual método de leitura? Não sei, assim, para psicanálise. É não fugir ao debate, né? Assim, não sair correndo, né? Nem por essa via, nem por a via da crítica, isso não serve, isso não importa, não é relevante. Ou por isso, né? A gente é muito diferente, a gente é muito subversivo, né? Então, a gente não entra nessas discussões, né? E aí, pensando nesse exercício do poder, os autores que falam sobre métodos de leitura mais atuais, Marco Sacchini, esqueci o nome do outro, Silvério, o Robson Cruz, eles vão dizer: espaços universitários, acadêmicos, não só de estudo, que não tem uma discussão sobre método de leitura, que não habilitam os estudantes, as pessoas em formação, em métodos de leitura, criam um tipo de dinâmica onde eles estabelecem mestres que sabem e que têm acesso a esse saber e pupilos submetidos a esse saber. Então, nisso é um exercício de poder. Porque os métodos de leitura, aprender método de leitura, aplicar método de leitura, na visão deles, traz autonomia intelectual, traz espírito crítico, o que rompe com lógicas de submissão e de poder nesse campo do saber. Né, que te habilita a chegar lá, mas como é que você chegou nisso? Baseado no que você foi fazendo todo esse caminho aí para dizer isso do Lacan? E em relação ao próprio Lacan, né? Assim, ser crítico em relação ao próprio Lacan, né? Porque recuperar o pensamento do Lacan com rigor e tal, não quer dizer que no final você vai concordar, que você não vai encontrar problemas, que você não vai propor novas soluções, que você não vai dizer, não, ele está errado nesse ponto, não tem nada a ver, que ele está falando que está caduco, a gente tem que pensar esse problema de um outro jeito. Então, nesse sentido que você falou, Felipe, do poder, né? Então, não termos uma teoria sobre método de leitura e um debate sobre isso, né? Por exemplo, dentro da escola de psicanálise, ou não só nas escolas, tanto do exemplo que é o nosso campo, né? É uma forma de manutenção dessa relação, de relações de poder, onde um é eleito como que sabe, o que detém o poder, ele detém o acesso ao saber, né? Ele pode ler o Lacan, esse cara hermético, difícil. Eu não posso. E aí você não habilita a pessoa a poder, se mantém essa lógica, né? Então eu acho que esse tema dos métodos de leitura dá para a gente articular com, né, com várias dimensões aí da formação, é, da técnica, da clínica. Tudo bem? Beleza, então. Então aí a gente continua daqui 15 dias. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela participação, pelas questões. Até a próxima.